Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Muito bom dia a todos os presentes e todos que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou internet. Hoje, domingo 23 de abril deste ano 2023. Vamos escutar e ver a mensagem, as coisas que só podem se cumprir no último dia, para o qual quero ler uma porção da Escritura, a qual o nosso irmão William usou ali, no livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 ao 3, onde nos diz: depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como de som de trombeta, falando comigo, disse: sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu, e alguém sentado sobre o trono. E ele escreve ali, Lugar Santíssimo. E o que estava assentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante na aparência a esmeralda. E escreve ali, verde. E Gênesis 2, Gênesis 9, 13 ao 17. Gênesis 9, do 13 ao 17, que é a Escritura que nos fala desse pacto, o qual é o arco que colocou por sinal entre Deus e a terra. Isso encontram nesses capítulos ali, de Gênesis 9, de 13 ao 17, que foi a escritura que ele colocou também ali. Podem sentar, por favor. Na mensagem, que vês tu? Nos diz nosso irmão William na mensagem, que vês tu, pregado em 28 de março de 2009, na Guatemala. Temos uma forma fácil de saber tudo que Deus vai fazer em nosso tempo, buscando o que Deus prometeu para o tempo final. E depois, isso é o que vamos estar vendo que Deus estará colocando por obra em nosso tempo. Por exemplo, temos a promessa de que o Espírito Santo virá, se encarnará, virá em carne humana, portanto, tem que aparecer um véu de carne para cumprir essa promessa. Temos a promessa de que o Senhor, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, o Verbo, se encarnará, vindo o Senhor num cavalo branco como a neve, diz o reverendo William Branham, diz, isso será a palavra encarnada em um homem, e isso será Deus, o qual esteve vigiando pela sua palavra, para colocá-la por obra. Deus colocando por obra a sua palavra prometida. Isso está no livro dos selos, na página 256 do livro dos selos, nos diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem.
Continua dizendo o nosso irmão William. Estará aí essa palavra prometida se tornando uma realidade para o povo e no meio do povo. E depois, o que você vai estar vendo? O que vê você? Pois vê no tempo em que estiver ocorrendo o que Deus prometeu. Sempre vai estar vendo a palavra prometida de Deus colocada por obra na forma em que Deus o prometeu. No livro de Citações, na página 128, do parágrafo 1140, nos diz: entrem na câmara do profeta e vejam esses 7 degraus, onde o guarda, e ele escreve o precursor, respondia ao desafio para levar ao que chega à presença do rei. Ele escreve do precursado na parte de cima dos degraus, ou seja, em sinal de pergunta, onde o guarda respondia o desafio para levar a quem chega à presença do rei, na parte de cima dos degraus, e ele desenha uma pedra angular e a flecha, desde o topo para a pedra angular, era no 7º degrau, e ele escreve o precursor. Isso mostra que devemos vir de novo com esse mesmo Espírito que estava em João. E desenha a parte de baixo das eras, é a 7ª etapa, aí, sublinhado. Ele introduziu o Messias. Ele era maior do que todos os profetas. Ele o introduziu. E temos que chegar a um lugar outra vez, a algo que vai introduzir o Messias. E, como o Messias, como as pessoas saberão que creem, a não ser que esteja constantemente na palavra para saber o que ele é? E aí escreve: como conhecer o Messias ungido com o pilar de fogo. E também escreve ali: o Messias será conhecido é na palavra sempre. A câmara do profeta. Continua dizendo, nesta mensagem, que vês tu? Diz: para o nosso tempo, há uma promessa grande. O reverendo William Branham teve uma visão na qual ele viu uma carpa catedral e viu pregação, chamamento ao altar para a salvação, pessoas recebendo a Cristo, e viu também cura divina que se operava num quartinho pequeno de madeira que estava à direita do púlpito, ou seja, para este lado. Se a pessoa está em pé no púlpito. Agora vejam como essa visão, nessa parte que ele relata que é um quartinho de madeira, vejam como se torna realidade, se torna viva. Essa palavra no cumprimento. E aí temos o quartinho de madeira. O que ele viu. Por visão, você e eu vemos tornado realidade. Isso é a palavra sendo vivificada, sendo cumprida. E ele diz à direita do púlpito, se a pessoa estiver em pé no púlpito. E ele viu a coluna de fogo e viu o anjo que o acompanhava a ir a esse lugar. E foi dito que isso seria a terceira etapa.
E a terceira etapa estará manifestada, operando em toda a sua plenitude, quando vier o aperto. Agora vai estar ocorrendo, no meio desse aperto, vejam como Deus mostra al reverendo William Branham essas etapas em forma de visão. Ao reverendo William Branham nessas etapas em algumas visões algumas vezes. Vejam na página 79 do livro das 70 semanas de Daniel. Nessa versão é a 79. Enquanto vou lendo, se puderem me dizer a página da que está na gráfica, para que os irmãos consigam localizar. Página 79 dessa versão diz: haverá 2 profetas. No capítulo 11, percorreremos isso. 2 profetas ungidos como Moisés, como Elias e Moisés. Quem eu penso é, e eles trarão grandes maldições. E escreve taças. Depois que eles viram que eles se consolidaram. Escreve Moisés e Elias. E Roma rompeu seu pacto. É príncipe no meio da 70ª semana. Passo a página 80. Página 91. Me informam aí. Desse príncipe no meio dessa 70ª semana. Romperão seu pacto com Roma, ou Roma o romperá com Israel. E isso causará que a abominação comece a espalhar, e haverá a grande inundação quando o remanente gentil, as virgens adormecidas, reticências, o dragão, Roma, lançou a água de sua boca para fazer guerra contra o remanente da semente da mulher que guarda os mandamentos de Deus. Roma fará isso. Uma confederação de igrejas se consolidarão juntas e trarão aos judeus a essa confederação e os devolverá ao seu próprio templo de adoração outra vez, no assim diz o Senhor, tirado da Bíblia, e eles terão sua própria igreja. O que eles são agora? Acabo de captar agora mesmo, fresco. Eles são agora uma nação reconhecida. É isso correto? Mas eles não têm ainda seu templo de adoração. E quando eles estabelecerem a adoração no templo, a igreja terá ido. Deus tratará com os judeus como uma nação. E então, quando eles forem trazidos a essa confederação, Roma romperá com isso na metade do ano 70, 3 anos e meio. Ele romperá esse pacto com eles e causará a abominação que fará estender a desolação até a consumação. Então, ele tomará ambos, protestantes e judeus, e os perseguirá. E nesse tempo, esses 2 profetas se levantarão e amaldiçoarão a terra, que não choverá nos dias da sua profecia. Eles chamarão fogos dos céus e tudo demais. Você espere. Temos bastante armazenado aqui para nós aprendermos. E ele escreve ali, Moisés e Elias, as pragas. Agora, no livro de citações, na página 57, no parágrafo 499, nos diz: vigie estes 3 profetas, ou estes 2 profetas, quando eles se levantam aqui, e na metade da semana são mortos assim, são matados, são mortos dessa maneira, e então começa a batalha do Armagedon. Vejam,
No meio da semana, ou seja, na metade da semana, os 3 anos e meio primeiro foram cumpridos na primeira vinda do Senhor. E restam 3 anos e meio. E diz que na metade dessa semana, vejam, e então começa a batalha do Armagedon. Então Deus mesmo começa a falar. Então ele se levanta e começa a guerrear. E ele aí circula, então, ele levanta, ou seja, se levanta e escreve ressurreição e começa a guerrear. Esses profetas estão golpeando a terra. Eles estão pregando o nome de Jesus Cristo. Eles estão batizando do mesmo modo. Eles estão seguindo-os. E ele escreve ali, pregam no nome e batizam no nome de Jesus, ressuscitam e escreve Moisés e Elias, morrem antes dos 3 anos e meio. Ou seja, antes de que ocorra a ressurreição. E essa parte diz, então ele levanta, ou seja, depois de 3 dias, se levantam, e aí ocorre essa ressurreição. Agora, há uma visão da qual o irmão Branham nos relata em várias mensagens, mas nessa talvez é quando mais detalhes dá, a mensagem do Espírito de Verdade, e nos fala da visão que ele teve de um animal que ele matava, cujos chifres eram grandes, longos, de 42 polegadas, e que também depois de matar essa rena, esse caribu, essa rena, havia um urso de pontas prateadas que era estranho que estivesse nesse lugar, o qual também ele mataria. E ele não entendia essa visão, mas vejam algumas coisinhas que nos escreveu o irmão William com relação a essa visão. E para não ler toda a narração, já depois talvez colocaremos completa, mas já aqui numa parte quando ele vai rumo com os que ele convidaram para caçar. E havia certos detalhes, por exemplo, na visão Deus tinha mostrado que havia uma pessoa com uma camisa verde xadrez, e quando ele vai, os que o tinham convidado, não havia ninguém com uma camisa verde, e ele dizia, bom, espero, se essa não é a ocasião onde essa visão vai se cumprir, pois será mais adiante. E porque ele perguntou, você traz uma camisa de tal cor? Disse, não, e você? Também não. Bom, e começaram a viagem de caça, e numa das... já dentro da viagem diz... Estou na página 25 dessa mensagem Espírito de Verdade, diz assim que estávamos em pé ali, comemos uma lata de sardinha cada um. Recordem que tudo isso, talvez algumas coisinhas falamos por esse tema que temos hoje. As coisas que acontecerão, ou coisas que só podem se cumprir no último dia. Ou seja, as coisas que estarão se cumprindo neste dia no qual vivemos. Assim que estávamos em pé ali, cada um comeu uma lata de sardinha, cada um de nós, e as enterramos sob o musgo, essas latas,
e estávamos com o nosso pão na camisa. E suamos tanto até virar uma só massa. Mas é bom, estava bom. Quando a pessoa tem fome, tudo está bom. Assim que paramos em pé ali, e eu estava olhando ao redor, olhei através com o binóculo e disse: Bud, é um dos que o acompanhavam. Bud, veja aquilo ali. O que é isso que está lá? Ali estava esse caribu, essa rena, como a 5 quilômetros. E era estranho. Não eram espalmados, eram grandes pontas, chifres. Eu disse: lembra-se? Olha aqui. Ali está essa paisagem exatamente, esse panorama exatamente. Ali está aquele animal. Exatamente da maneira, reticências, da maneira que tinha visto na visão. Eu disse: somente há uma coisa que se opõe à visão. Alguém com uma camisa xadrez verde. E lá se levantou Ed com uma camisa xadrez verde. Eu pensei que você não tinha uma. Porque quando ele perguntou isso, não tinha nada vestido. Ele disse: minha esposa deve ter colocado na mochila. Quando eu caí ontem na água, tive que trocar de camisa. Ele disse: eu não sabia que ela tinha colocado ali, irmão Branham. Sinto ter dito a você algo errado. Ou seja, quando ele disse, ele não sabia que a esposa, quando a pessoa prepara as malas, muitas vezes a esposa coloca coisas na mala. Por se acaso, vai que precisa, deixa eu colocar outras camisas, porque esse com nada se mancha a camisa, e vamos colocar uma e outra camisa, outra camiseta aí, assim por diante, certas coisas. E ali parece que a este irmão, a esposa tinha colocado essa camisa. E quando eles tinham empreendido, começado a viagem, um dos irmãos que ali nos relata, caiu e molhou tudo, mas ninguém percebeu que ele tinha mudado de camisa. Seguramente quando buscou na mochila para ver algo, para ver o que ia colocar, e olha, graças a Deus que minha esposa colocou a camisa, porque eu não tinha ali. Sinto muito, irmão Branham, ter dito a você algo errado. Eu disse: você tinha que fazer assim, filho. Oh, Bud começou a gritar. Ele disse: o irmão pode ficar aqui e atirar nele a 5 quilômetros de distância. Não pode, irmão Branham? Eu disse: de acordo com a visão, eu estava bem perto dele. Ele disse: irmão Branham, eu lhe digo, como vai chegar lá? Eu disse: eu não sei, mas vou chegar lá. Então ele disse: como vai? Eu disse: contornando essa paisagem, este panorama. Ele disse: são pedras soltas. Ele disse: se escorregar, o irmão ficará coberto por umas 1000 toneladas de neve em 1 segundo. Eu disse: o Senhor cuidará disso. Essa é a direção que eu fui na visão. Contornando, ou seja, estava cumprindo tudo o que tinha visto nessa visão. Ele disse: bom, eu vou segui-lo. E aí ele vinha. Estes rapazes disseram: ficaremos aqui até que o vejamos pegar o caribu, a rena. E disseram: então vamos descer, pegar os cavalos e voltar. Nós nos encontraremos com o irmão no fim do vale, como 6 ou 8 quilômetros abaixo. Ele disse: muito bem. Ou seja, aí pararam. Ele ficou com o irmão Bud. Assim que começamos a contornar, Bud e eu. Demos a volta em mais ou menos meia hora. E aquele caribu ficou deitado lá, olhando para nós, e não nos viu. Devia estar dormindo. E subimos por uma passagenzinha e voltamos e chegamos a uns 27 metros dele. Lá estava ele. O enorme animal se levantou de lá e eu matei. Enquanto nos encontrávamos lá, tirando o couro dele e tal, assim, Bud disse:
O irmão disse que este chifre tinha 1,06 m? Eu disse, exatamente. Ele disse, irmão Branham, deve ter uns 3,60 m, uma cabeça enorme. O irmão William escreve ali 42 polegadas. Eu disse, não, é exatamente 1,06 m, 42 polegadas. Eu disse, tem uma trena lá embaixo. Eu disse, está duvidando? Ele disse, não, senhor. Disse, mas espere aí, o irmão não disse que mataria um grande urso pardo antes de chegar lá embaixo? Que haveria um grisalho antes de voltar para onde aquele rapaz estava de camisa xadrez verde? Eu disse, essa é a verdade, é verdade. Ele olhou o morro abaixo, bem, não havia nada dessa altura, nada mesmo. Só se via musgo por quilômetros e quilômetros. Pequenas montanhas de musgo. Ele disse, onde ele está, irmão Branham? Eu disse, ele pode prover um. Ele disse isso. Eu disse, está duvidando, Bud? Ele disse, não, senhor. Bom, descendo a colina, fomos assim. Ele levava um pouco o rifle, eu a cabeça e vice-versa. Ou seja, o que tinham caçado? Tínhamos de andar de lado ao descer, arrastando aqueles grandes chifres no musgo, e chegamos a mais ou menos 1,5 km dele. Paramos e olhamos por lá. Ele disse, melhor aquele velho urso aparecer logo, não? Eu disse, com que está incomodado? Eu disse, nada. Continuamos até chegar a uma pequena geleira. Chegamos lá para nos refrescarmos um pouco. Ele disse, irmão Branham, imagine só. Disse, nos faltam mais do que ou menos de 800 metros para chegarmos àqueles rapazes em algum lugar, entre aqui e lá. O irmão matará um grisalho. Ou seja, era perto e não tinha aparecido nenhum. Eu disse, isso mesmo, isso mesmo. Ele disse, eu disse, está duvidando, Bud? Ele se levantou. Está duvidando, Bud? Não foi sinal de pergunta. Está duvidando, Bud? Ele se levantou e pegou minha mão e disse, irmão Branham, desde aquele dia, meu irmão nunca mais teve um ataque. Porque antes tinha orado pelo irmão de Bud por uns ataques epiléticos que ele tinha. Ele disse, o Deus que pôde contar sobre meu irmão não lhe mentiria. Eu disse, Bud, ele estará lá. Ele disse, de onde virá? Eu disse, não sei. Eu disse, Bud, estou com 52 anos. O irmão William escreve 52 anos. Naquela época. E disse, tenho visões desde criança. Eu tenho visões desde criança, e quando vi este caribu aqui morto, veja se seu chifre não tem 1,06 m, 42 polegadas. Ele desenha uma pedra angular e as eras, e na sétima etapa escreve 49, e na pedra angular escreve 50-56. E a visão, quando estava sendo cumprida ali, foi quando ele tinha 52 anos. Ou seja, foi nessa etapa de pedra angular do irmão Branham, nessa última etapa de 7 anos da sua vida, que ele viu o cumprimento dessa visão. E essa etapa ele coloca ali na pedra angular.
E depois, na mesma visão, eu ia a caminho de volta para onde aquele grupo estava, com o qual eu estava. Matei aquele urso grisalho pardo, ou seja, está dizendo o que ele tinha visto nessa visão. Ele disse, irmão Branham, posso ver por 30 quilômetros. Disse, Deus terá de levantá-lo do chão, ou baixá-lo dos céus, ou algo assim. Eu disse, não se preocupe, ele estará lá, ou seja, o urso. Continuamos por mais 90 metros. Ele também estava quase esgotado. O troféu pesava uns 68 quilos, ou seja, que tinha morto. Ele tinha uns 68 quilos, assim, descendo a colina, ele o pôs no chão. Ele disse, ufa, estou a ponto de desabar, quase que me rendo. Eu disse, sim, chegamos a um pequeno pinheiro, anão, mais ou menos dessa altura, havia algumas perdizes voando por lá. E havia galinhas montesas e joguei umas pedras nelas assim. Então ele disse, o irmão já comeu alguma dessas perdizes brancas, dessas galinhas montesas? Eu disse, não, acho que não. Ele disse, são ótimas, são tão boas como perdizes. Disse, irmão Branham, tirou seu grande chapéu preto e se abanou. Disse, já era hora daquele urso aparecer, não é? Não é assim, meu amigo? Eu disse, Bud está duvidando. Ele disse, não estou. Mas, irmão Branham, eu não consigo entender. E o irmão William escreve, não posso entender. Eu disse, também não. Não tenho de entender. Tenho que crer. É coisa que eu creia. Amém. Deus no céu sabe que essas coisas são verdades. Acham que eu me poria aqui e diria isso se não fosse verdade? Se não fosse verdade? Então comecei a me virar para lhe dar o rifle e pegar a cabeça. E ao virar-me, disse, Bud, você está com um binóculo no pescoço. O que é aquilo em pé lá na encosta? E ele ergueu logo o binóculo e disse, oh, valha-me, disse, de certo não é a vaca leiteira de alguém. Não há disso na região, disse, é o maior urso pardo que já vi na vida. E escreve, urso prateado, grisalho. E olhei olha aquele sol amarelo batendo nele. É um de pontas prateadas, grisalho. Disse, a que distância acha que está? Eu disse, está uns 2 milhas, 3 quilômetros. E estávamos quase esgotados. Ele disse, eu disse, o que estamos esperando? Vamos. Ele disse, tem certeza que vai matá-lo? Eu disse, claro que vou. Ele disse, que arma está usando? Eu disse, não se preocupe com isso. Era uma arma pequena que anos antes o irmão me deu de presente. E eu disse, um calibre .270, desses baratos. Ele escreve calibre 270. Eu disse, muito bem, eu tenho. Vai acontecer. Fomos chegando mais perto. E quanto mais chegávamos, maior parecia ser o urso. Vem? Oh, parecia um enorme monte de feno naquele musgo. Vocês sabem, um animal enorme, grande, gigantesco, a cabeça dessa largura, vocês sabem, e queixudo, patas enormes, e estava mexendo naqueles raminhos de mirtilho, assim, vocês sabem, comendo-os. E, parado assim, um animal enorme. Chegamos a uns 700 metros dele, 800 jardas. Ele disse, ei, irmão Branham, já atirou no urso pardo antes? Eu disse,
Já atirei em muitos ursos, Bud, mas nunca um urso pardo grisalho de pontas prateadas. Ele disse, sabe, o de pontas prateadas é o mais bravo de todos. Eu disse, sim, sei que é. Ele disse, ele não sabe morrer. E eu disse, bem? Ele disse, não, quão longe tem, que perto dele tem que chegar com isso? Agora, vocês perguntem a ele, escrevam uma carta e eu lhe darei o endereço. Ele disse, qualquer um que quiser me escrever sobre isso, sobre qualquer dessas coisas, deixe contar. E eu disse, bom, eu disse... E ele disse, eu estou lendo exatamente. Ele disse, agora? Agora o irmão William aí escreve, urso é igual Roma, Império. Vejam que representa esse urso, o Império Romano. E ali escreve Daniel 2, do 30 ao 45, e 7, de 1 a 45. Eu disse, não, eu estava mais perto que isso, Bud, ou seja, na visão. Eu estava muito perto dele. Ele disse, estamos bem perto agora. Ele pode atacar a qualquer momento. Agora vejam, vamos fazer uma pausa aí no livro de citações. Na página 128. 128 embaixo. Esse é o parágrafo 1145. Diz, foi atado não ao rio Eufrates, mas à porta de credos e dogmas, de maneira que o Espírito Santo não pode atuar em igreja por causa de sistemas feitos por homem, mas ela vai ser libertada. E ele escreve, liberação é igual pelo arcanjo Miguel. Ela está regressando, isso é o que disse a Bíblia. E esses dois se encontram sobre os campos de batalha, Lúcifer, e escreve o diabo no 666. E Miguel, outra vez, e escreve Miguel, Cristo em seu anjo, como no princípio. E escreve aqui embaixo, no lado da 1145 também, da página 128 embaixo, escreve Moisés e Elias. Agora continua dizendo, estamos chegando bem perto agora, ele pode atacar a qualquer momento. Eu disse, sei, mas disse, Bud, disse, vai ficar tudo bem. Ele disse, veja, quando a pessoa dispara um urso, disse, olha, irmão Branham, a pessoa atira nas costas. Você tem que quebrá-lo, porque ele então continuará lutando, e então não poderá se levantar. Eu disse, não conforme a visão. Eu atirei no coração. E escreve Daniel 2, de 30 a 45. Vamos ir a Daniel um momentinho ali. No livro do profeta Daniel, no capítulo 2. Versículo 31 diz,
Versículo 30. Quanto a mim, me foi revelado este mistério, não porque eu tenha mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas olhando e viste uma grande estátua, essa estátua que era grande, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e suas coxas de bronze, as suas pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. E escreve em cima as Escrituras, Apocalipse 11, 15 ao 19, 7, de 8 ao 18 e 19, de 19 ao 21. E continua dizendo... Não, de acordo à visão, eu atirei no coração. Ele disse, espero que o irmão não tenha errado nisso. Eu disse, não errei. Disse, lembro-me bem disso, porque numa visão, você está em uma consciência e em ambas. Como explicamos outra noite, você está nas duas, não se pode esquecer. E ele desenha 3 círculos. E escreve consciente e subconsciente. Vem? Assim que aí o tem. Assim que nos aproximamos como umas 250 jardas, 200 metros, aquela foi a última ravina que atravessamos, eu disse, até aqui, é mais ou menos isso. Olhe para ele. Não é uma beleza? Ele disse, sim, acho que é. Eu disse, muito bem, Bud. Agora, quando me levantar daqui, ele virá. Eu disse, observe. Quando ele se levantar, isso, quando ele se levantar, diz ali o irmão Branham, é quando Cristo sair do trono de intercessão, tiver se levantado dali e faça sua obra de reclamação. Nessa etapa é que isso ocorrerá. Vejam, ele está avisando ao irmão esse detalhe, onde diz, quando eu me levantar daqui, ele virá. Eu disse, você observa. E ele disse, eu estarei observando. Então coloquei um cartucho no cano da arma, vocês sabem, e estávamos num pequeno barranco. A noiva escondida na pedra angular. Precisamente, quando me levantei, lá veio ele. Oh, irmãos, parei, atirei e pareceu que o acertei com um canudinho de atirar ervilhas. Irmãos, isso não deteve para nada. Ele nem se mexeu com isso. E, antes reticências. Que velocidade! Nunca vi nada igual. Eles ganhariam assim de um cavalo ou de um cervo ou qualquer animal. Vocês sabem, o urso pode fazer dessa maneira. Ele veio descendo a colina assim para a nossa direção. E vejam, antes que pudesse colocar outro cartucho na arma, ele caiu morto. A uns 30, 40 jardas de mim, desabou, acertou o coração, os pulmões e tudo mais. Isso é o que ocorrerá com o reino dos gentios. Era uma bala Nosler. Vocês que carregam cartuchos à mão, sabem, as conhecem. Assim que o arrebentou e ele caiu. Essa pedra não cortada por mãos, que vimos ali,
onde o profeta Daniel estava explicando essa visão, onde feriu essa imagem dos pés de ferro e barro de oleiro nessa etapa, o qual representa o Império Romano, que será destruído e será dado no coração. E aí diz que arrebentou e arrancou o coração e os pulmões e tudo, ou seja, será esmiuçado esse reino. Agora vejam, na página 69 do livro de citações, o que o irmão William ali nos escreve, onde o irmão Branham, nessa mensagem, este extrato de possuindo todas as coisas, ele nos fala dessa visão um pouquinho. E vejam, parágrafo 595 diz: muitos de vocês se lembram da visão que eu tive, onde eu disparei o urso grisalho de 9 pés, e a igreja se lembra, eu dizendo aqui, e o caribu, eu tinha outro. Recordem essa fita aqui. Eu vi um enorme urso marrom. Esse pode ser um Kodiak, e isso não teria podido ser lá no Canadá, porque eles não estão ali. Vocês veem? Mas onde quer que isso será, assim será. Assim será. Isso é, assim diz o Senhor. E assim será. E o irmão William escreve ali, animais visto em visão, animais visto em visões e caçados podem ser as etapas do reino dos gentios. E essa representa esse urso pardo com pontas prateadas. Vejam o que ele escreve ali, que representa o Império Romano. Roma, Império, o qual será esmiuçado. Agora, continua lendo nessa mensagem que estamos lendo, que vês tu? Continua dizendo o nosso irmão William, assim que vem um aperto por aí. Isso quer dizer que temos que ter o cinto bem ajustado, bem amarrado. Mas esse será o tempo em que Deus, em toda a sua plenitude, estará se manifestando no cumprimento dessa terceira etapa. E diz o reverendo William Branham, página 118 e 119 do livro de citações: então o que vocês viram em parte operando, o verão em toda a sua plenitude manifestado. E tudo isso está ligado ao sétimo selo, pelo qual ele também diz que sua mensagem será precursora da segunda vinda de Cristo, e que ele diz: eu não morrerei de velho sem que ele seja aqui, exceto que morra por algum problema, algum acidente ou alguma coisa. Aí ele explica: mas de velho não morrerei sem que ele seja aqui. Ou seja, sem que esteja quem ele está precursando, sem que esteja ao que ele está preparando o caminho, sem que esteja o Verbo encarnado, sem que esteja o Espírito Santo manifestado através de carne no meio da igreja noiva do Senhor, sem que esteja o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que será o Verbo, a palavra encarnada em um homem. Na página 59 do livro de citações, no parágrafo 519, diz, em Malaquias, o capítulo 4 e também em Apocalipse, no capítulo 3, nos diz que estará aqui nos últimos dias. Esse mesmo que se levantará na brecha pelas pessoas com um rebanho pequeno que Deus lhe dará. Ele virá nos últimos dias. Deus disse, ele será um sinal a essa nação gentia que seu tempo já não é.
E lembrem-se, quando Ele aparece em cena, o tempo está à mão. Oremos que Deus o mande. O tempo está à mão. Tão pronto como seu ministério foi acabado, o Messias se apresentou Ele mesmo. Tão pronto como essa grande pessoa que virá nos últimos dias, acabará seu ministério. O Messias se apresentará Ele mesmo. E ele escreve, quando termina seu ministério, o Messias aparece. Se apresentará Ele mesmo. E também escreve em cima, o Messias virá. E também se levanta na brecha, o profeta é igual o sinal. Continua dizendo aqui nosso irmão William. E Deus esteve vigiando por essa palavra que foi falada pelo precursor, para colocá-la por obra, para cumpri-la nessa forma. Porque Deus, quem deu a ele essa palavra de promessa para que a desse ao povo. Porque foi Deus quem deu a ele essa palavra de promessa para que desse ao povo. E a igreja noiva esteve esperando pelo cumprimento dessa palavra prometida. Essa palavra prometida vai ser vista encarnada, tornada realidade. Vai ser vista plenamente no cumprimento da visão da carpa. Aí é que vamos compreender mais claramente o que é essa palavra prometida encarnada em um homem, o Verbo encarnado, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 vindo. E isso será a palavra, o Verbo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, em um véu de carne se manifestando no meio da sua igreja e operando o Espírito Santo, o ministério de Jesus, o ministério de Elias e o ministério de Moisés. Tão simples assim. E esse ministério nos levará à realização da visão da carpa. Porque de que vale ter uma carpa gigante e que depois o ministério de Elias, de Moisés e de Jesus não esteja ali para ser manifestado? E que a coluna de fogo e o anjo que acompanhava o reverendo William Branham não estejam ali. Seria mais um edifício. Mas, para a etapa de ouro, a era de ouro, por isso será a era de ouro, a era da pedra angular, a era da vinda do Filho do Homem, a era para a palavra prometida, para o último dia, pela qual Deus esteve vigiando, a qual foi falada. Ele esteve vigiando para colocá-la por obra para cumpri-la. E tem que usar instrumentos através dos quais Deus atue para trazer a cumprimento essa palavra. E, consequentemente, estarão pessoas, ministros, trabalhando braço a braço com a palavra que estará velada em carne humana. Porque isso é o que une a igreja, a palavra velada em carne humana. E agora, a palavra velada em carne humana será respaldada por todos os ministros e todas as congregações no projeto da grande carpa catedral. Tão simples assim. E depois, quando estiver construída essa grande carpa catedral, Deus se encarregará de operar no momento que Ele desejar operar, atuar. Ou seja, que talvez, ao começo, não comece com milagres, porque os milagres e sinais vão atrás da palavra, não na frente da palavra. Como alguns que estão esperando ver os milagres para crer. Os milagres e sinais são para dar testemunho dessa palavra que está sendo revelada. Portanto, sabemos que então tudo vai começar, pelo que vemos com a pregação da palavra, sob a chuva temporânea e a chuva tardia, o evangelho da graça e o evangelho do reino. Tudo começa em forma simples. E falando as coisas que devem acontecer em nosso tempo. E também dando um passeio pelas que já aconteceram, ou qual já é história, e falando as coisas que vão acontecer. E Deus estará vigiando por essa palavra para colocá-la por obra,
para que se cumpra o que for falado. Ahora miren Agora vejam o que o irmão Miguel esteve falando, que tocamos algo ayer. que tocamos algo ontem. Isso está na mensagem Será segundo a visão divina, Aqui em Cayey, Porto Rico. aqui em Cayey, Porto Rico, pregado em 3 de janeiro de 2016. E aí é onde o irmão William diz: quanto à visão da carpa, encontramos que é uma promessa muito grande. E onde se cumprir essa visão, porque tem que se cumprir em algum país, onde se cumprir essa visão, haverá grandes bênçãos de Deus para todas as pessoas que estarão aí e para as que estarão conectadas, escutando as pregações e escutando tudo o que estará acontecendo e vendo tudo o que estará acontecendo nesse lugar. Ou seja, que também não terão que estar presentes, porque chegará através da via da internet, do satélite, de televisão e assim por diante, aos diferentes países. Ou seja, que essas são as instruções que todo ministro deve seguir que estiver fora de Porto Rico. É simples. Se conectar com Porto Rico. Não eles tentando de fazer o mesmo e tirando a vista dos irmãos para outro lugar. Isso é ser um desobediente às palavras do anjo do pacto, nas palavras do anjo do Senhor. O correto é se conectar desde o lugar onde está sendo dada a fé de rapto. Quantos desejam ser raptados? Pois conecte-se com o lugar onde está sendo dada a fé de rapto. Tão simples assim. Porque será dito em algum momento. Vejam. Isso que ele escreveu no livro de São Mateus, no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 6 ou 7, vamos ver. No capítulo 7, diz, no versículo 21, vejam. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Segue as instruções e segue a orientação divina. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome expulsamos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aí ele escreve: não os reconheceu como crentes da mensagem, da sua era e dispensação. Não serão reconhecidos como pertencentes à era da pedra angular, nem dispensação do reino, por mais trabalho que fizerem. Porque a obediência é muito, mas muito importante nesse tempo do qual nós estamos vivendo. Depende a adoção. Vejam no versículo 24: qualquer, pois, que me ouve essas palavras e as fizer, comparei a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu chuva e vieram rios e sopraram ventos e golpearam contra aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, e a rocha é a revelação. Aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Tanto quem faz como quem segue também são insensatos. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda.
Concluindo Jesus de proferir essas palavras, as multidões se admiraram da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas, porque a autoridade desse ministério é a autoridade de Deus, não de homem. Continua dizendo, nessa mensagem será a segunda visão, diz, o cumprimento dessa visão cumprirá a terceira etapa, que será a etapa da palavra, onde a palavra falada estará trazendo grandes bênçãos para todo o povo de Deus, não somente do país, onde estará a visão da carpa se cumprindo, mas para todos os países, todas as nações, todos os indivíduos que estarão escutando e vendo tudo que estará se realizando nesse lugar. E estarão também acompanhando os cânticos que estarão se efetuando nesse lugar. Já ele vinha dizendo como deve ser feito. Cada lugar tem seu livre-arbítrio de fazê-lo ou não fazer. E, como eu dizia ontem, ou antes de ontem, podem ter uns minutos antes de oração e cânticos em seus lugares, e depois se conectar com Porto Rico, e ir já ensaiando, vamos dizer, e ir preparando tudo, mas já está ficando um pouco tarde, porque já levamos quantos anos aqui? Ou seja, aqui já levamos um tempo, e quando forem ver, já perguntarão aí, não se supõe que haverá um rapto? O que aconteceu? Já ocorreu. Por isso essa página 369 do Livro dos Selos, eles estavam em cultos como este, escutaram todas essas coisas, sabiam o que lhes esperava, tinham rejeitado a misericórdia de Deus por última vez. Mas aos que obedecem, que são os que estão representados nos que colocam essa fé na rocha e constroem sobre a rocha, sobre a revelação, a esse será dito, bom servo e fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei, entra no regozijo do teu Senhor, preparado para vós. E na ceia das bodas do Cordeiro, poderemos dizer, graças, Senhor, que me abriste os olhos, que me abriste o entendimento, para ver teu programa, o qual tu estava cumprindo de uma forma simples, e me abriste o entendimento a mim. Por isso somos mais do que bem-aventurados. E o Senhor tenha nos aberto os olhos espirituais para ver a coluna de fogo atuar no meio da sua igreja, neste tempo final. Na grande carpa catedral, estamos vendo a materialização do que o irmão Branham viu em visão. Estamos tendo as atividades antes da que ele viu. Ou seja, que estamos sendo parte das atividades que o reverendo William Branham viu, já nessa etapa alta, onde viu tudo que estava ocorrendo ali. Mas nós estamos desde o princípio, palpando e vendo e escutando, e louvando a Deus e glorificando a Deus. Tudo que Deus está fazendo no meio da igreja. E também, não somente aqui, todos os que estão através do satélite Amazonas ou da internet. Continua dizendo ali nosso irmão William, assim que, o que vê você? E o que estará vendo? O que você estará vendo? Estaremos vendo a vara de amendoeira. Isso é o que Deus diz a Jeremias. Quando Jeremias vê na visão o que Deus lhe mostrou, pergunta, Jeremias, o que você vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. Bem viste, porque eu velo pela minha palavra, minha palavra para colocá-la por obra. Porque eu apresso minha palavra. E quando uma coisa é apressada, isso é rápido. E para o tempo final, Deus estará apressando toda a palavra que Ele prometeu. O que nas centenas de anos atrás podiam levar muitíssimos anos,
Deus o vai apressar e vai cumprir em curto tempo. Em palavras mais claras, o que demorou 2000 anos e não se cumpriu em nenhuma das eras, vai se cumprir na era da pedra angular, tão simples assim. Agora vejam, ele nos disse no livro de citações, no parágrafo, nos diz no parágrafo 49, vejam, diz, ó irmão, me dê uma igreja cheia do Espírito Santo. Deus fará em um ano o que todos os teologistas, os teólogos, fracassaram de fazer em 2000 anos. Você espere até que a unção da igreja verdadeiramente dê em casa. Eles têm fé. O remanente pequeno, depois que as portas dos gentios é fechada. Deus, ou seja, depois que a misericórdia de Deus for tirada do trono de intercessão e esse trono se muda a trono de juízo. Mas a misericórdia de Deus estará no meio da sua igreja, no meio dos escolhidos, e será para a bênção dos escolhidos. Por isso, ele escrevia em vários lugares, a única esperança que a humanidade terá é a segunda vinda do Senhor, o cumprimento da segunda vinda do Senhor. Recordem que ele vem com os seus anjos. Depois que as portas dos gentios é fechada, ó Deus, ungirá uma igreja então. Quem é sujo, suje-se mais. Quem é justo, justifique-se mais. E quem é santo, santifique-se mais. E Deus ungirá a igreja com o poder de Deus, e coisas tomarão lugar. Não somente isso então, mas ele está fazendo hoje. E ele escreve, a unção depois que a porta dos gentios estiver fechada. Também escreve remanente pequeno. Ele desenha uma pedra angular e com uma porta e as eras embaixo também uma porta ali. Agora vejam o que nos fala também desse remanente pequeno no livro dos selos. Na página 269. Agora, vendo Apocalipse capítulo 19, ele não somente está se preparando, mas Cristo também está se preparando para encontrá-lo. Será uma batalha muito forte, muito dura. Em Apocalipse 19, vemos que Cristo não está juntando os seus dos quatro ângulos da terra, porque haverá um remanente pequeno. E ele escreve a noiva e os 144 mil judeus. Então, o que está fazendo? Os está juntando dos quatro ângulos do céu. Amanhã veremos as almas sob o altar e poderão ver se é assim ou não. Ele os está juntando dos quatro ângulos do céu. E vem sobre um cavalo branco como a neve. Ele também tem um nome, mas não é morte, mas a palavra de Deus, vida. Amém. O tem escrito em sua coxa. E aí que ele escreve pacto. O verbo de Deus. Essa é a única forma de vida, porque Deus é a única fonte de vida eterna. Como fica entendido na palavra grega zoe? Então, ele tem escrito vida, e vem sobre um cavalo branco. E aqui está um homem com três poderes misturados, chamado morte, juntando seus súditos terrestres. Mas Cristo está juntando seus súditos, que são nascidos do céu. Este tem escrito morte, mas Cristo tem escrito vida. Os que vêm com Cristo vêm também sobre cavalos brancos e são chamados escolhidos desde antes da fundação do mundo. Amém. E além do mais, são fiéis à palavra. Amém. Eu gosto disso. São chamados, escolhidos desde antes da fundação do mundo. E depois são fiéis à palavra pela sua escolha.
bem estimulados, com vinho novo e azeite, vêm cavalgando, descendo para encontrá-lo. E ele escreve da sexta dimensão. Eles sabem que os trovões mostrarão isto muito em breve. E ele escreve ali. Elias e Moisés, no parágrafo, diz: amanhã veremos as almas embaixo do altar. Por aí, pelo lado, escreve Moisés e Elias. E aqui na metade da página, escreve: os trovões mostram a Apocalipse 19. E na página 131 do livro dos selos, diz: e agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor. Porque foi Redentor quando esteve sobre a terra, mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu. Então recebeu um nome novo. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Note no mistério. Ele vem cavalgando. Tem que haver algo para mudar essa igreja. Vocês sabem isso. Tem que vir algo. Agora notem. Ninguém entendia esse nome a não ser ele mesmo. E estava vestido de um manto salpicado de sangue. Seu nome é chamado o Verbo de Deus. Continua dizendo aqui nosso irmão William. E agora, temos então que estar comendo também essa palavra. Porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E quando se come essa palavra, depois se trabalha, e o trabalho é ao redor dessa palavra que recebemos e que comemos. E o que é falado é de acordo ao que se recebeu. Por isso, a Ezequiel e a João apóstolo foi dito: toma e come o livrinho, em Apocalipse 10. E a Ezequiel foi dito: come o rolo, porque naquele tempo eram rolos. E agora, depois diz: para quê? Para que profetizes. E diz: alimenta teu ventre. Vem? Porque o alimento para a alma é a palavra. E agora, na boca é doce, mas no estômago, no ventre é amargo. Isso nos fala das amarguras e problemas que a pessoa tem, a pessoa que recebe a palavra tem e a come. Críticas, lutas, perseguições e todas essas coisas. Mas é doce receber a palavra e comê-la. E agora, podemos ver que Deus cuida da sua palavra, pela sua palavra, e apressa a sua palavra para colocá-la por obra. Toda a obra de Deus para nosso tempo é produto de uma palavra que Deus esteve apressando. Qualquer um pode dizer, mas podemos deixar isso para 20 anos mais adiante. Sim, para que nossos filhos sejam que possam fazer e não nós. Porque em 20 anos mais, alguns de vocês já partiram. Mas o privilégio é estar trabalhando na palavra prometida para o tempo em que a pessoa está vivendo. E isso é um privilégio muito grande, o qual nós não podemos perder. Portanto, as palavras que Deus disse a Josué, porque naqueles dias tinha que ser um trabalho apressado. Deus disse a Josué: esforça-te e seja valente, seja bem valente. E disse: eu estarei contigo, não desmaie. Tu vais colocar o povo na terra prometida. Tu vais cruzar este Jordão. Tu vais distribuir a terra em herança ao povo. Ele tinha que se esforçar e ser valente. Ou seja, porque haverá lutas, haverá problemas. Sempre foi assim. Mas para vencer, tem que haver dificuldade, senão a pessoa não pode dizer: eu sou um vencedor, sem ter nada o que vencer. Agora vejam, na mensagem Perfeita Força, por perfeita fraqueza, e eu quero já ir finalizando aqui, ia ser o mais breve possível. Mas já que Ele me deu dessas coisas, tenho que lê-las. Vejam, nessa mensagem na página 31,
dessa mensagem perfeita, a força por perfeita fraqueza, diz: esse é o problema de hoje. Deus tem muitas ovelhas que se desviaram porque as organizações e demais coisas a roubaram. As colocaram na psicologia, as submeteram à psicologia. Que Deus nos dê mais homens como Davi com a palavra e o poder de Deus para dirigir a palavra quando formos enfrentar esses gigantes intelectuais. Correto. Eles, com todos os seus inumeráveis graus de educação, eu prefiro que me deem a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo. E digo que podemos matar todos esses gigantes no campo. Correto. Necessitamos homens que possam... Reticências. Davi era o menos qualificado entre todos para enfrentar esse gigante, pois ele apenas era um rapaz. E a Bíblia diz que era ruivo, talvez pequeno e talvez encurvado, e estava vestido com pele de ovelhas. Ele não tinha nenhum grau intelectual, nem estava bem preparado, treinado. Ele não sabia nada de lutar com espadas, nem de este treinamento de Saul. Saul era o melhor soldado de todos. O bispo Saul, certo? Ele era mais alto que todos os demais soldados. Ele é quem devia ter saído ao encontro do gigante, mas era um covarde. E hoje em dia, nós sabemos que necessitamos de um avivamento, sabemos que necessitamos uma sacudida entre as pessoas, mas para isso, não é necessário um doutor de divindade, mas um covarde que tome a palavra de Deus, um poder da ressurreição de Cristo, que dê morte a essa coisa, e assim traga Cristo ao país, para que vejam que Ele ainda pode abrir os olhos do cego, curar os doentes, levantar os mortos. Ele é Deus, o conquistador. Necessitamos um Davi, um sem instrução. Nas escolas teológicas, necessitamos um homem que não conheça nada dessas coisas. Um rapaz camponês, talvez um homem encurvado, ou alguém sem nenhuma atração, mas que venha caminhando com o poder de Deus. E no livro dos selos, veja o que a igreja necessita para essa fé. De translação, página 212. Diz, a noiva ainda não teve um avivamento, ainda não houve nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isso. Serão necessários esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará. O prometeu. E ele escreve ali o avivamento da noiva. E escreve o 8º. Os trovões, o estremecimento. Bem, nos colocamos em pé, já vamos fazer uma pausa para depois continuar com todas essas leituras. Já hoje teremos esse tema, o qual vamos agora escutar, intitulado Coisas que só podem se cumprir no último dia. E a que todos estamos desejando, nossa transformação. E, antes disso, a ressurreição, o qual ocorrerá, diz o irmão Branham, vejam como se move, na visão da carpa, diz, vejam como se move, e escreve a ressurreição, ou seja, que será algo que você estará vendo pessoas e eles terão que dizer, mas não se lembra tal coisa e tal coisa? Isso o irmão William cada vez nos dizia.
y ponía ejemplos E así. dava exemplos assim. Será tão simples, Porque fíjense porque que notem que quando allí ella estaba preguntando ali ela estava perguntando ao jardineiro, pensava que era a pessoa que cuidava do cemitério ali, das flores e disso. Senhor, onde o colocaste? Veja como nem sequer o reconheceu. Agora houve algo que sim reconheceu. A voz. Maria! E aí percebeu que era ele. E é assim com a igreja noiva neste tempo final, que levaram o Senhor. Mas ele, quando diz, Maria, igreja noiva, aqui estou, reconhecem a voz do Senhor e percebem que está no meio deles, cumprindo as profecias da visão da carpa. Aí foi onde ele disse, aí me verão de novo. E o veremos também em seu corpo glorificado. E nós, ao vê-los, estaremos de 30 a 40 dias já para irmos. Não espere até esse momento para se preparar. Este é o tempo para a preparação. Que Deus nos ajude, que Deus os ajude e ajude a mim a continuar nos preparando para essa visita que em breve ocorrerá. Por isso o anjo lhe disse, consagra-te para a visita dos anjos. Vamos continuar nessa preparação e dizemos a eles que estamos nesse processo. Eles estão esperando por nós. Assim que Deus nos ajude a todo momento e que nos mantenham sãos, que nos mantenha fortes, que tire todo o pensamento e todo espírito maligno da sua mente, do seu coração e de tudo, de todo o teu ser, e os limpe por completo. E também no físico, fisicamente, e sejam assim, preparados para vossa adoção, para poder ver os que virão. E dizia nosso irmão William numa ocasião, se estiver em nós, dizer às nossas teofanias que venham, agora mesmo, venham, porque já desejamos sair daqui. Ou seja, que vai chegar um momento onde Deus escutará esse pedido. Por isso, peça todos os dias, porque Deus permita, para que Deus permita que essa teofania entre em você, ou seja, também você tem que colocar da sua parte e deixar que ela vá se aproximando mais e mais. E assim, vai notar a diferença em você. Bom, teríamos que entrar no tema de adoção, o qual é o que está sempre na mente da grande carpa catedral, como igreja. Ou seja, algo aí no qual sempre nos corresponde e entramos falando de adoção. Bom, vamos já deixar assim as conversas que temos às vezes na semana. Deus nos dá muito, como agora, que tudo isso, Ele estava me dizendo. Bom, Deus os abençoe, Deus os guarde. E é algo muito formoso. A palavra, falar a palavra, mesmo que haja críticas, hajam lutas e coisas, isso sempre houve. E como ele disse ali, como vai dizer que é um vencedor se não há luta, se não há prova, se não há batalhas? Mas vamos vencer. A promessa já foi feita, que venceremos, ou seja, o resultado já o vimos nas Escrituras.
porque somos mais do que vencedores. Deus os abençoe e Deus os guarde. E conosco nesse tema, coisas que só podem se cumprir no último dia. Deixamos assim, conosco nosso apreciado irmão e amigo doutor William Soto Santiago.